Rapaziada, mais uma vez a mídia fazendo comparação entre Palmeiras e Flamengo. Futebol jogado entre os dois times, não só. Eles avançaram nisso. Comparação entre Pedro e Vitor Roque. Veja se você concorda com esse absurdo que foi falado. Se liga aí. Pedro decantado, quando foi contratado lá atrás, como reserva do Gabigol lá atrás, talvez a contratação do Vitor Roque vise o Palmeiras ter um Pedro daqui a um tempo, né? É uma contratação desse nível, né? O Paulinho pode ser uma contratação comparável à do Bruno Henrique lá atrás, né? Hoje quem contrata por 25 milhões de euros é o Palmeiras, não é o Flamengo, né? Então, o Flamengo em algumas posições não tem tanta reposição. Acho que o Palmeiras tem em todas, né? O Flamengo, volância, adoro essa palavra, é uma questão, quando não joga o Pulgar e o De La Cruz. Zaga, que é excelente com os dois Léos, não tem uma reposição assim. O Danilo tem que jogar ali porque não tem tantos zagueiros. O Palmeiras tem sobras em todos os setores. Ainda não tem um time que o torcedor saiba decor. O Abel tem variado bastante, mas eu acho que a responsabilidade desse ano é a do Palmeiras, como a do Botafogo era no passado. Eu acho curioso, todo mundo cobrava do Botafogo ano passado o máximo, e o Botafogo deu. Esse ano quem tem que ser cobrado é o Palmeiras. É o time que mais investiu. O Botafogo ofereceu ano passado a Libertadores e o Brasileiro. Esse ano a missão está com o Palmeiras do Abel. E ainda tem muita vantagem em relação ao Botafogo ano passado. Estrutura, trabalho longo e jogadores todos no auge da carreira praticamente, né? Não tem pouquíssimos jogadores veteranos, o Flamengo tem alguns, para fazer uma temporada histórica, né? Essa é a régua do Palmeiras em 2025, não é outra. Eu não estou menosprezando o Flamengo, pelo contrário. Aliás, acho que o Flamengo também estava na hora de disputar o Brasileiro para pontos corridos para valer, né? Mas o favoritismo é do Palmeiras, sobretudo nos pontos corridos, pelo elenco que montou. Fala aí, tá vendo? Lá vai a minha live ser invadida tá de novo. Tá vendo? É isso, Renato. Ô, Arnaldo, eu não vejo, sinceramente, o elenco do Palmeiras melhor do que o do Flamengo. Não consigo ver. Sinceramente, não consigo. Tem... Concordo plenamente, cara. O elenco do Palmeiras, ele tem mais opções, é um elenco maior do que o Flamengo. Concordo, o Flamengo ali, tirando os meninos da base, é um elenco mais curtinho. Ok, concordo com isso. Os jogadores do Palmeiras são um monte de jogadores nota 7, cara. Não tem ninguém, um Arrascaeta, um Pedro, um Bruno Henrique, igual ele falou. Agora quem contrata com 25 milhões de euros é o Palmeiras. Claro, pô. O Flamengo já tem o Bruno Henrique, já tem o Pedro, já tem o Arrascaeta, já tem o De La Cruz. Então não vai contratar, gente. Já tá lá. Quem busca essas contratações é o Palmeiras, que teve que fazer. Paulinho, Vitor Roque. Não é o Flamengo. Palmeiras tem um monte de jogador ali, nota 6, nota 7. E os reservas são do mesmo nível, nota 6, nota 7. Agora, do Flamengo, existe uma discrepância. Você tem um 10 como o Arrascaeta, você tem um 9 como o Pedro, o reserva é o Juninho. O reserva do Arrascaeta, a gente não sabe até hoje quem é. O reserva do Pulgar é o Alan, o Everton Araújo. Então tem uma discrepância, assim, do Flamengo. Você tem jogador nota 10, nota 9, e o reserva é um nota 6, um nota 7. Agora do Palmeiras não, é realmente todo mundo do mesmo nível, mas não tem aquele super craque aí. Até o Estevão, né, que ano passado era o craque aí do universo, esse ano já não tá jogando tanto, embora o moleque seja muito bom de bola. Mas, vamos seguir aqui. No nome, vários jogadores, mas, por exemplo, o Vitor Roque, que você teve a ousadia de comparar com o Pedro, quantos gols lá fez atrás, o Vitor Roque? Quando o Pedro veio lá atrás, né? Tô falando assim. O Pedro veio lá atrás e já veio fazendo gol. O Pedro já veio lá atrás fazendo gol. Eu quero saber quantos gols tem o Vitor Roque, esse fenômeno de artilharia. O Pedro jogou 4 jogos e já tem mais, sabe, já disparou, já é vice-artilheiro. O Vitor Roque não fez nenhum gol até agora. Que fenômeno é o Facundo Torres? Bom jogador, nada demais. É bom jogador, muito bom jogador. Bom jogador. Muito bom jogador. Não, muito bom já fica pela sua opinião. Bom jogador, ponto, nada demais. Sabe, o Estevão, que é o craque do time, vai embora no meio do ano.
Cadê esse elenco tão espetacular? Vê as opções de ataque do Flamengo e vê as opções de ataque do Palmeiras. Sinceramente, não vejo. Vê se o Palmeiras tem 4 jogadores de meio campo como o Flamengo tem. Sinceramente, não consigo. 4 igual do Flamengo? De La Cruz, o Maurício, Pulgar, Arrascaeta e Gerson. O Maurício e o Rafael Veiga são reservas no Palmeiras. Sim, né? Hoje. Quem são? Vamos comparar os titulares. O Rafael veio outro dia jogar na seleção brasileira, né? Teve uma passagem, eu acho que... passagem meteórica, né, pela seleção brasileira. Né? Vamos combinar. E não está jogando bem. É reserva. Não é porque o Palmeiras contratou jogadores excepcionais. Não está jogando bem. O Richard Rios não tem vaga no meio-campo do Flamengo. É um bom jogador? É um bom jogador, mas não tem vaga no meio-campo do Flamengo. Sabe? O Aníbal pode ser comparado ao Pulgar? Me desculpe, não pode não. O Pulgar é bem melhor. Agora, né? Não, tipo, o Pulgar até outro dia. É aquilo, né, Renato? Até outro dia o Wesley não servia, o Pulgar tinha que ir embora, o jogo estadual, né? Agora. O De La Cruz era o De La Sus. Lá vem o anti-rubro-negro querendo puxar coisas. Eu gosto muito de ver. Só para deixar claro, o meu prazer de assistir futebol é ver o Flamengo jogar. Nunca foi o Palmeiras e nunca será. Eu entendo assim. O Palmeiras é aquilo. Não, quando tinha o Luxemburgo do Palmeiras, eu gostava. Quando tinha o Filipão, eu não gostava de ver o Palmeiras jogar, né? E o Abel tá muito mais para Filipão que para Luxemburgo. Tô falando do consumo externo, né? Então, e o Flamengo do Felipe Luiz me lembra muitas vezes o Flamengo do Jorge Jesus, tal. Então você escolhe o jogo que o Flamengo... Aliás, você escolhe também jogos do Bahia, que o Bahia é um time que joga, deixa o outro jogar, tem outra... É legal ver os jogos do Bahia. Do Palmeiras ainda não é, talvez nunca seja. Então, esse agora, é o ponto. Como o Botafogo era muito interessante de ver o ano passado. Era interessante ver o Botafogo ano passado. A minha dúvida é se o Abel consegue, com o melhor elenco que ele teve em mãos desde que ele chegou, transformar o Palmeiras num time pra gente ver, gostar e dominar o futebol brasileiro, como fez o Flamengo do Jorge Jesus e o Botafogo ano passado. Não sei se será capaz, mas a missão tá com o Abel. O jogador ele tem. Eu acho que o ponto que tem de diferença aqui entre as equipes, e eu acho que tem um ponto de cultura, né? O Palmeiras ele foi campeão em 16 com o Cuca, era o Cuca-Bol. Em 18 com o Felipão, era a retranca. Em 20 foi campeão da Libertadores e da Copa do Brasil, mas jogava feio, jogava por uma bola. Se fechou contra o Atlético Mineiro. Em 21 foi campeão da Copa da Libertadores, mas foi sorte. O Daverson roubou a bola com o Davi Luiz entregando. E a torcida do Palmeiras nunca ligou muito para isso. É uma questão muito de cultura. O palmeirense quer ganhar, não importa muito de show. E também tem muito do perfil do Abel. O Abel ele quer fazer um time seguro. O Palmeiras fez 2-0 contra o Corinthians em 20 minutos e entregou a bola pro Corinthians. O Corinthians terminou com 65% de posse. Por uma questão de estratégia, por uma questão, inclusive, do jeito que o Palmeiras lida com o calendário. O Palmeiras tira o pé, segura, vai tirando, vai trocando o time, vai revezando. Eu entendo o que o Arnaldo fala, o Palmeiras investiu bastante e precisa ser cobrado por isso, mas vamos lembrar que nos últimos anos todos, em que o Palmeiras foi campeão várias vezes, o Palmeiras nunca foi o time que mais investiu. Nunca foi. E, inclusive, foi cobrado pelo próprio Abel na coletiva porque não trazia jogadores da altura que já trouxe o Flamengo. E a questão do Flamengo, o Flamengo muitas vezes ganha e é cobrado para jogar melhor. Isso é uma diferença crucial na análise feita por nós e também pelo jeito que a torcida reage na arquibancada. Então, eu entendo quando o Arnaldo fala, o Palmeiras precisa sim ser cobrado, mas não dá para falar que o Palmeiras é muito melhor que o Flamengo, porque quando a gente começa a comparar, o Pedro é melhor que todos os atacantes, o Arrascaeta seria titular no Palmeiras, o Gerson seria titular no Palmeiras. Então, tudo bem, o Palmeiras, a gente pode conversar aqui que o Palmeiras consegue fazer trocas e manter um nível do time titular, mas no seu melhor, o Flamengo ainda é melhor no nível do time titular. De novo, o Palmeiras, sim, precisa ser cobrado porque fez um alto investimento. Mas o Flamengo, nos últimos 5 anos, investiu muito mais que o Palmeiras.
E aí, hoje, a gente está falando de 2025, mas é um projeto, é uma continuidade. Por mais que o Flamengo tenha trocado de diretoria e de treinador, o que hoje tem o BAP na mão, o que hoje tem o Felipe Luiz na mão, é resultado de um projeto de 5 anos de alto investimento. O Flamengo foi no River Plate e pagou a multa rescisória para tirar o De La Cruz. Então, sim, de novo, o Palmeiras investiu muito alto, fruto, inclusive, de uma política econômica que começou há 12 anos com o Paulo Nobre e está podendo investir porque melhorou tudo, melhorou a base, melhorou o patrocínio, melhorou a infraestrutura e precisa ser cobrado à altura do seu investimento. Mas não podemos tirar da equação que o Flamengo, nos últimos 5 anos, investiu muito mais que o Palmeiras. E isso é continuidade no projeto. Pra mim não cabe a comparação, cara, entre jogadores de Flamengo e Palmeiras como Pedro e Vitor Roque. Até comparou Paulinho com Bruno Henrique. Pô, não dá, galera. O Paulinho pode se tornar gigantesco, o Vitor Roque pode ser maior que o Pedro, pode se tornar, pode, velho. Mas hoje não cabe essa comparação, não cabe. Não existe essa comparação. Nem na época que o Pedro foi contratado, cabia essa comparação, gente. Nem nessa época. Tudo bem que os caminhos foram parecidos, o Vitor Roque bateu na Europa e voltou, o Pedro também teve uma lesão grave, não conseguiu jogar e voltou, mas o Pedro já tinha feito mais do que o Vitor Roque aqui, né? Era melhor, tinha mais gols, mais números, coisa que o Vitor Roque, cara, infelizmente, não tem. Mas eu vejo que muita parte da mídia, especialmente paulista, eles forçam muito pra diminuir, né, os feitos do Flamengo, assim, né? Os jogadores do Flamengo, né? As aquisições. Tudo bem que o Palmeiras tem sido muito campeão nesses últimos anos aí. E jogando feio. A verdade é essa, jogando feio. Vai dizer que você gosta de assistir o Palmeiras jogar. Me fala quantos jogos legais de assistir o Palmeiras tem. Cara, não dá, velho. Não tem como. Você não vai lembrar de nenhum. Não vai lembrar. A Libertadores que eles ganharam do Santos lá em 2020 foi a pior final de Libertadores que eu já assisti na minha vida. Horrível. Mas ganha. E isso passa muito pelo Abel, né, cara? Pelo Abel, que consegue tirar bastante ali daqueles jogadores, consegue manter eles num nível de rotação muito alto, de concentração, de garra muito alta durante o ano todo, ano após ano, coisa que a gente no Flamengo a gente não consegue fazer. Os jogadores se acomodam e tem bagunça, um monte de coisa que acaba distraindo o jogador. E isso é mérito do Abel. Agora, se fosse esse elenco com outro treinador, a discussão seria... Nem teria discussão, na verdade, nem comparação entre os dois times, né? Palmeiras tem um monte de jogador ok, nota 7, e os reservas são do mesmo nível. Agora do Flamengo tem a disparidade, né? Jogadores 10, 9, 8 e o reserva nota 6, nota 7. Então acho que a análise seria mais correta essa, né? Discrepância do titular para o reserva do Flamengo, e não a comparação dos elencos de Flamengo e Palmeiras. Eu acho que, no final das contas, não tem comparação. Igual o amigo ali falou, né? O Lavieri falou, cara, comparar time titular por titular não tem como comparar Flamengo e Palmeiras. Não existe. Mas deixa a sua opinião aí nos comentários, cara. Lembrando que o link do canal da UOL Esporte vai estar aqui na descrição. Eu sou o Aster Rubro Negro. Valeu, valeu!